sou Cristófani, professor de Antigo Testamento e apaixonado pela sabedoria bíblica. O Eclesiastes é o nome do livro que tem como personagem principal Kohelet. Kohelet é uma palavra hebraica e significa pregador ou quem preside uma assembleia. Mas eu prefiro traduzir essa palavra como o coletor de sentenças, o coletor de ditos de sabedoria. Aquela pessoa que no seu dia a dia vai colhendo os ditos de sabedoria, vai reunindo, assembleando estes ditos, essas máximas, esses provérbios da sabedoria popular, da sabedoria cotidiana. A sabedoria bíblica para uma vida feliz encontra sua maior expressão no livro de Kohelet. Kohelet é um coletor de sentenças. Kohelet é um homem que enfeixa e amarra bem os ditos de sabedoria que ele colhe em muitos lugares, em muitas experiências de muitas pessoas. É sabedoria judaica, mesopotâmica, egípcia, grega. Kohelet enfeixa tudo isso no seu livro, que tem o nome de Eclesiastes em português. Kohelet é uma sabedoria para a vida. Não é uma sabedoria qualquer. Não é uma sabedoria, um conhecimento intelectual, uma informação ou um aglomerado de informações. Pelo contrário, é o motor que move esse conhecimento e essas informações. É o que dá sentido à vida. Essa sabedoria é uma sabedoria experiencial, é uma sabedoria de vida, é uma sabedoria que se vivencia. Não se aprende em escola, muito menos em livros, mas se aprende vivendo. Essa sabedoria ancestral que passa de pessoa para pessoa ao longo do tempo. Kohelet é o coletor dessa sabedoria. Nós tivemos o privilégio de receber das mãos dele esse feixe envelopado, bem amarrado, de sabedoria para uma vida feliz. E assim tem sido através da história da humanidade. Muitas pessoas têm tido essa percepção, essa sensibilidade para saber o que está acontecendo à sua volta, colher essas informações, colher essa sabedoria, enfeixar esse conhecimento e entregar à geração vindoura, e entregar aos seus contemporâneos, que ajuda as pessoas a viver de uma forma tranquila, serena, essa sabedoria que se encontra na raiz do ser humano, no profundo do enigma da existência humana. É nessas águas profundas que precisamos navegar. E Kohelet será o nosso guia nessas águas, será aquele que nos conduzirá para entender a sabedoria do livro do Eclesiastes. Palavra de Kohelet, filho de Davi. Ele diz: vapor de vapores. Tudo é vapor. O livro começa e termina com essa expressão. Vapor traduz a palavra revel, que significa bruma, que significa neblina, algo que se desfaz rapidamente e repentinamente. Nós podemos dizer nuvem passageira, aquele vaporzinho que sai da chaleira, da chaleira com água fervente. Na verdade, o que o Kohelet, este sábio, está querendo dizer é que nós devemos viver a nossa vida num intervalo
entre o nosso nascimento e a nossa morte. Kohelet chama a nossa atenção para a brevidade dos dias. No capítulo 2, do verso 3, ele tenta entender o que acontece debaixo do sol nos poucos dias da vida de um ser humano. Nós devemos viver entre o intervalo que vai do nascimento à nossa morte, do ventre materno ao ventre da sepultura. Kohelet foi um homem do seu tempo, uma pessoa integrada dentro da sua sociedade. E que sociedade era essa? Kohelet vivia o início da helenização, da vinda dos gregos para dentro da Palestina, para dentro da terra prometida. E eles trouxeram muitos valores diferentes dos valores da sabedoria judaica. Valores como a intelectualidade, a globalização, o tecnicismo, uma única língua, valores que feriam a cultura judaica, mas não que feriam apenas a cultura, valores que feriam a alma do ser humano. Por exemplo, o escravismo, pelo qual muita gente sofreu e que Kohelet enfrenta com essa realidade. O trabalho de sol a sol, o trabalho extenuante, a escravidão, os poderes, o domínio, tudo isso fazia parte das preocupações de Kohelet. É interessante observar que ele questiona o muito estudar, o muito trabalhar, o acúmulo de riqueza, os votos religiosos precipitados. Enfim, Kohelet vive o seu tempo, questiona através da sabedoria esse estado de coisas, questiona valores, princípios, maneiras de agir, questiona aquilo que, na sua visão, estava destruindo, não a cultura simplesmente, mas a alma do povo, estava degenerando o espírito de um povo, estava degenerando a existência humana, reduzindo o homem a um estado de pré-criação, isto é, ao pó. E como é hoje? Não é isso que acontece? Vivemos processos semelhantes, os valores estão invertidos, não há esperança. O que nós percebemos é que há uma desenfreada busca por bens materiais. Os valores são postos em coisas fúteis, passageiras, banais. Nós não aprendemos mais a fraternidade, o amor, a solidariedade, a competição, a cooperação. Eu me lembro bem, quando eu era criança, que na igreja que eu frequentava, nós, enquanto menino, tínhamos uma disputa para ver quem ganhava mais pontos, quem chegava em primeiro lugar. Nós tínhamos os carrinhos, cada um tinha um carrinho de uma cor. E conforme nós fazíamos ou cumpríamos as exigências que nos eram dadas, nosso carrinho avançava. Na época nós gostávamos disso, pois éramos crianças. Hoje percebo que essa prática só incentivou a competição. Um lugar onde deveria aprender o valor da colaboração, da comunhão, da fraternidade, transformou-se no lugar onde eu aprendi a competir. E até hoje sofro com isso. Então é preciso lembrar que o nosso mundo contemporâneo está com os valores invertidos. Nós precisamos de sábios que recuperem os verdadeiros valores das pequenas coisas, das coisas simples, enfim, da existência humana, que é muito fácil, muito simples, mas nós tornamos tudo muito complicado, nós tornamos tudo muito difícil, sofrível, estressante. É preciso viver com sabedoria,
é preciso ser homens e mulheres do nosso próprio tempo, mas colhendo sabedoria, enfeixando essa sabedoria e entregando às gerações vindouras. É preciso viver no nosso tempo, percebendo as armadilhas dos valores da globalização, percebendo a armadilha do sucesso financeiro, percebendo a armadilha do sucesso na carreira profissional, percebendo e desarmando, enfim, todas as formas de opressão que nos tiram do nosso propósito único, que é ser feliz, que é viver para o outro, que é viver em paz, que é viver uma vida saudável e feliz. E sem dúvida, acima de tudo isso, servir ao Criador deste universo tão encantador e tão belo. A sabedoria bíblica, especificamente sabedoria de Kohelet, não consiste no conhecimento, no saber, na técnica, na habilidade, no domínio das coisas. Ela é muito mais que isso. Ela transpassa e transcende o conhecimento humano. A sabedoria do Kohelet é uma sabedoria experimental, é uma sabedoria vivencial. Não é apenas uma sabedoria livresca que se aprende nos livros, mas uma sabedoria que se aprende das tradições ancestrais, uma sabedoria que se aprende de quem já viveu essas situações, de quem solucionou os problemas pelos quais nós passamos, de quem conseguiu enfrentar com ousadia, com tenacidade, o que nós passamos hoje. A sabedoria do Kohelet extrapola em muito aquele conhecimento intelectual, aquele conhecimento que se acha disponível nas escolas. É uma sabedoria que anda pelas ruas, que vaga pelos desertos, que voa nos mais altos picos, que está junto ao ar, ao fogo, à água, aquela sabedoria plena de energia que nos faz sentir, que nos emociona, uma sabedoria que transforma a nossa vida interior antes de transformar a nossa vida exterior. É uma sabedoria que sabe o momento certo de agir, que sabe o tempo certo de agir, que sabe o lugar certo, sabe o que fazer, sabe, afinal, o que deve ser feito. A sabedoria é sempre atual. Kohelet é um dos livros mais atuais da escritura judaica, porque fala da nossa realidade, fala da existência humana. Não é um livro que ficou sepultado no passado, não é um livro que ficou esquecido na estante, mas é um livro que se renova e renova a vida das pessoas. É um livro que contém ensinamento para o dia a dia. É um livro que permite que a inteligência, o conhecimento e a informação que nós temos hoje se transforme em vivência prática, efetiva, que conduz a nossa energia espiritual, emocional, racional para algo de proveitoso, para promover a fraternidade, para superar dificuldades, para ultrapassar as frustrações e os nossos limites. Kohelet é atual porque é sabedoria. E a sabedoria é a fonte da nossa existência. Sabedoria é a fonte que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso coração, as nossas entranhas. Para construir um novo homem é preciso levar em conta essa sabedoria. Por isso, Kohelet é uma voz atual. É uma voz que pode ser proclamada em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Essa é a atualidade de Kohelet. Eu agradeço a sua atenção em me ter ouvido. Espero que essas palavras possam servir para um novo direcionamento na sua vida. Felicidades, um grande abraço.